Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante. Para você que tem um negócio de alimentação, você que está aí buscando empreender, tem o seu negócio e quer se conectar com mentes brilhantes. Hoje eu estou com o Alex aqui, no ramo de telecomunicação, empresário, investidor. Ele também opera na bolsa. É um cara que está aí falando muito sobre inspirar pessoas quando o assunto é prosperidade, porque ele vive isso no dia a dia dele. Irmão, satisfação estar recebendo você aqui. Uma honra, um grande amigo, parceiro. Prazer é todo meu. Vai ser muito bom. E eu falei assim, Alex, ele está aqui em Curitiba. Eu falei, cara, eu preciso te chamar para gravar um podcast. Não, rapaz, vamos ver. Eu falei, não, vou puxar você, não tem jeito. Ele aceitou o convite. Para mim é uma honra você estar aqui hoje batendo esse papo. Para você que está entrando aqui no canal, está ouvindo agora a gente, esse podcast Papo Restaurante já tem vários episódios aqui. Eu trago empresários, pessoas que têm resultado nas suas áreas, nem sempre famosos, né? A pegada aqui não é para trazer gente famosa, trazer gente que tem resultado verdadeiro. Acho que a internet hoje vende muito gente que tem números, seguidores, mas quando você vai ver por trás, o cara não gera resultado e impacto real, né? Então as pessoas que eu trago aqui são pessoas que realmente trazem e movimentam a economia, fazem a coisa acontecer de verdade. Alex, mas antes de mais nada, é isso mesmo? Como é que foi que o Alex entrou nesse mundo do empreendedorismo? Como é que você começou? Conta um pouquinho pra gente aqui a sua jornada, pra gente conhecer um pouquinho você. Bom, primeiro quero dizer obrigado por tanto, né? Me sinto lisonjeado de estar aqui com você, para falar para todo esse público aí. A minha história começa como de todos os brasileiros, né? Desafiando as probabilidades e as incertezas, porque eu venho de uma família muito simples, mas carregava um sonho muito grande de ser dono do meu próprio negócio. Então eu percebo que na minha trajetória de vida, boa parte, né, desse começo não foram as minhas condições, mas foram as decisões que eu tomei que me projetaram na realidade que eu estou hoje. Não é? Então, desde sempre carregando um sonho muito grande, de ser dono, de ter liberdade financeira, de ter liberdade geográfica, de ser dono do meu negócio, mas de principalmente poder fazer a diferença na vida da minha família e das pessoas que estão ao meu redor, enfim, de qualquer pessoa. Esses foram os propósitos, os objetivos que movimentaram, que foram a engrenagem de todo o meu processo de evolução como empresário também. Né? Legal. Só pra galera entender, hoje você tá à frente de quais negócios, o que você movimenta? Porque eu sei que é muita coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas só pra galera entender, ter um contexto ali, conectar com o que você faz hoje. Então, o meu negócio principal é uma empresa de tecnologia. A gente presta consultoria na área de telecomunicações. Só que a gente trabalha numa vertical que é do setor de energia, né? Então, as distribuidoras de energia elétrica, elas nos contratam e a gente presta serviço para elas dentro de telecomunicações dentro dessas companhias. Não é? Então, esse é o nosso negócio carro-chefe. Assim, o nosso core business é formado por essa empresa de consultoria e assessoria na área de telecomunicações. Não é? Mas aqui, de modo geral, as pessoas são programadas, né, para fazer uma única coisa, de uma única maneira, a vida toda. Eu sempre tive muito fora desse paradigma, porque eu acho que a gente pode desenvolver diversas verticais de negócio, porque a intenção é prosperar, é construir, é dominar, como você fala, né? E daí foram surgindo outros negócios, outras ideias, mas o nosso core business principal é justamente da UOL TIC. Né? O setor de tecnologia ele é dividido em duas camadas. A gente tem aqui a área de commodities. Então as empresas buscam soluções tecnológicas e nessa camada o preço, novamente a gente vem para a discussão do preço, né? O preço está ali dominando. Porém, soluções tecnológicas muito baratas e com baixo potencial tecnológico. A gente não quis atuar aqui, a gente quis trabalhar numa camada mais enterprise, onde a gente tem um valor agregado muito elevado, um potencial tecnológico muito alto. Por isso o nome UOL TIC, que o UOL vem de fortalecer, e TIC, tecnologia da informação e da comunicação. Então, o nosso trabalho é realmente trazer a tecnologia para potenciar negócios. Né? Então, aí a gente está aí há muitos anos no mercado. Show de bola. Eu sei que, além dessa vertente, né, você tem uma história muito forte assim, de busca pessoal, de crescimento. Você falou muito sobre decisões, né? Decisões que você teve que tomar para se tornar a pessoa que você é hoje, né? Ser bem sucedido, ter uma qualidade de vida bacana. Eu conheço o Alex através de uma amiga, né? Minha comadre, da Lila Machado, fez essa ponte aqui entre a gente. E você vem inspirando pessoas através de um trabalho muito bacana, muito bonito.
para elas entenderem, enxergarem a prosperidade, né? E aí, só trazer um parênteses aqui, eu não estou dizendo só a prosperidade financeira, né? A prosperidade como um todo. Eu queria até que você trazesse um pouquinho como foi essa conexão, de onde veio esse sentimento, né? Eu sei que você tem uma história aí, inclusive, né? Uma história que vai trazer muita conexão com as pessoas que estão ouvindo aqui, de quem começou pequeno, foi crescendo, se desenvolvendo e tudo mais. E como foi que você decidiu transmitir, trazer esse conhecimento para as pessoas, levar isso para mais pessoas? E hoje você vem fazendo esse trabalho também, já está começando a desenvolver isso. Eu tenho certeza que só vai crescer cada vez mais aí. Veja bem, existem 3 verticais de negócio que empoderam demais ao longo da história os empreendedores e os investidores. A primeira delas é empreender. Não existe nada que possa trazer mais retorno financeiro do que empreender, do que ter um negócio. Segundo, ações em bolsa. Esse é o segundo negócio. E o terceiro é imóveis. Aqueles que prosperaram e enriqueceram estão em uma dessas 3 ou estão nas 3. Acontece que todos esses negócios, eles têm riscos. Então, a mesma probabilidade de dar muito certo é a probabilidade de dar muito errado. Então, no epicentro do sucesso ou do fracasso desses negócios, existe uma variável, o ser humano. Aquele que está inserido no propósito de fazer esses negócios darem certo. Não é? Então, vamos ter dificuldades, vamos ter desafios, mas qual é o ser humano necessário para fazer qualquer uma desses negócios dar certo? Né? Essa que é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Porque aqueles que têm resiliência, aqueles que têm um propósito, esses são aqueles que vão permanecer mesmo em face das dificuldades. Então você vai perceber o seguinte, em qualquer coisa que você empreenda, seja num restaurante, seja numa empresa de qualquer setor, de serviço, produtos, qualquer negócio de sucesso, por detrás dele sempre vai haver um ser humano de sucesso. Alguém que se reinventou muitas vezes, alguém que se corrigiu, alguém que se trabalhou, alguém que se desenvolveu. Não é? Por detrás de um CNPJ de sucesso, existe um ser humano de sucesso. Então, é bem aqui que tudo começa, porque eu percebi que desafiar as probabilidades estava muito ligado com a forma como eu me via dentro desses negócios todos. Né? Porque, para dar certo, eu precisava querer dar certo. Então, algumas vezes não deu certo, muitas vezes eu errei, mas eu continuei, né? Com a coragem e com a resiliência que toda pessoa que vai fazer acontecer precisa. Veja, as estatísticas elas apontam que pelo menos 90% das empresas vão quebrar em 2 anos. Né? Eu sou empresário há mais de 15 anos. Eu estou aqui. Então, desafiando as probabilidades. Né? E tem um ditado que diz que a estatística é a arte de mentir com os números. Né? Quando eu entrei, por exemplo, para a Bolsa de Valores, diziam que 5% das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores. Mas eu não queria que 5% ganham, 95% perde, corrigindo. Mas eu nunca olhei para os 95% que perde. Eu sempre olhei para os 5% que ganham. Porque eu sabia que para uma empresa dar certo, mesmo em face das estatísticas, eu tinha que fazer dar certo. Para que eu tivesse sucesso no mercado financeiro, mesmo em face das estatísticas, eu tinha que fazer dar certo. Então aqui nós não estamos falando sobre ganhar ou perder, ter sucesso ou ter fracasso. Nós estamos falando sobre aquilo que nós somos capazes de fazer. E nós somos capazes de fracassar, se quisermos. E nós somos capazes de ter sucesso também, se nós quisermos. Tudo depende de nós. Se nós tivermos uma clareza de pensamento sobre em que plataforma de vida nós queremos chegar, com certeza nós vamos chegar. Eu não conheço ninguém no planeta, na história, que tenha fracassado. Alguém que realmente quis o sucesso, alcançou o sucesso. No Talmud, para você ter uma ideia, nos livros das tradições judaicas, tem um dito que diz o seguinte: se alguém diz que tentou e não conseguiu, não acredite nele. É muito provável que ele esteja mentindo, porque aquele que realmente tentou, que foi resiliente, que acreditou, que foi até o fim, não tenha dúvida, ele chegou onde ele queria, assim como eu cheguei. Show. Então eu desafiei as probabilidades que estavam todas contra mim.
e eu atingi o patamar. Então, no epicentro estava um ser humano que acredita no seu potencial. Porque todo o potencial que a gente precisa para a gente ser o que a gente quiser está dentro de nós. E eu acho que, inclusive, essa é a maior crença, tá, que paira e que assombra as pessoas no que diz respeito a resultado e sucesso. É a falta de confiança no próprio potencial que é nato, que é inerente em cada ser humano. Ou seja, né? Cara, muito bom ouvir. Eu quando eu escuto o Alex, cara, é problema. Meu amigo, eu fico aqui, minha cabeça vai pra 200 mil lugares. Eu tenho que aterrissar os pensamentos, porque me conecta muito, assim, com o que eu acredito, sabe, Alex? Assim, você colocou aqui, começou falando muito sobre a parte de decisões logo no início, falou muito sobre o quem está por trás, falou muito sobre o assumir o protagonismo. E hoje no mercado de restaurantes, a gente enxerga muito, a maioria dos donos de restaurantes é muito focado no problema. É muito focado na escassez, é muito focado na falta, é sempre não tenho, não vai dar, não vou conseguir. E isso é algo que ele convive com ele no dia a dia. Ou seja, quando escuta, talvez agora até um choque de realidade para quem tá ouvindo do outro lado lá. Falar, pô, depende de você eu querer e realmente tentar e chegar e conseguir. E chegar lá, né? E aí eu queria até trazer um pouquinho assim pra galera que tá ouvindo a gente. Inclusive, se você não apertou o dedo nesse like, se estiver vendo no YouTube, aperta. Se puder compartilhar, vamos compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Eu trouxe o Alex para falar pro nosso grupo de alta performance do domínio do restaurante, que é o Infinity, né? O grupo de empresários que faturam ali acima de 2 milhões, já conquistaram o mapa do lucro e liberdade, já tem uma operações redonda, 3, 4 operações. E o Alex veio para falar sobre a cabala judaica, você falou até um pouquinho aqui sobre, né, ensinamento judaico. E existe uma visão sobre isso também, né? Sobre o olhar judaico sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a prosperidade. E eu queria que você trouxesse um confronto aqui. Pessoas que vibram na escassez, sempre é na falta, não vai dar, não é pra mim, eu não vou conseguir, eu já tentei, mas parece que as coisas não vêm, o dinheiro não vem pra mim, eu vou falar de dinheiro, não vem pra mim. E esse outro olhar aqui, que é o olhar milenar por trás da prosperidade, da atração do dinheiro. O que você poderia trazer pra gente aqui de analogia sobre isso? Olha, eu diria assim, eu estou sempre sendo confrontado, né, com essa pergunta, com a natureza dessa pergunta, porque a maioria das pessoas ainda sofrem dessa ideia limitada de pensar na prosperidade relacionada apenas com o aspecto financeiro, o aspecto do dinheiro. E as pessoas, de modo geral, estão se abrindo para essa ideia. Eu penso que está muito democratizado esse conceito da expansão da consciência, né, da prosperidade. Mas respondendo a sua pergunta, prosperidade, dinheiro é apenas uma das coisas que a prosperidade vai criar. Nossa prosperidade, ela é um ecossistema. Então, a pessoa próspera é aquela pessoa que consegue êxito em tudo que ela faz. Então, ela tem prosperidade na vida econômica, financeira, na vida familiar, na vida social. Então ela é próspera porque todo esse ecossistema que faz dela um indivíduo próspero, não é? Está aí presente e ela gera resultados em cada instância da sua vida. Então, eu acho que relacionar a prosperidade com dinheiro é um conceito empobrecedor, porque eu conheço pessoas que têm muito potencial financeiro, têm muito dinheiro, mas que são pobres. Tem até um ditado muito simplista que diz que há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. E você vai encontrar pessoas que não têm um potencial econômico muito elevado, mas que são prósperas. Então a gente vai percebendo que riqueza e pobreza são ambos desafios. E na verdade quem é rico é aquele que está satisfeito com o que ele tem. Enquanto você continua insatisfeito com aquilo que você não tem, tudo que você vai produzir e criar é baseado na falta. E eu acho que é aqui o ponto onde a maioria das pessoas está estagnada, porque as pessoas não são capazes de olhar para aquilo que elas têm, aquilo que elas já conquistaram, e se sentir gratas por isso. Elas estão sempre olhando para a falta, né? Então, eu quero isso porque eu não tenho, né? Então, tudo que a gente vai ver e tudo que as pessoas vão criar está sempre baseado
na falta. Então, quando você fala de escassez, por que a maioria das pessoas está nesse ponto de escassez? É muito simples de entender. Nós, na nossa composição como indivíduos, ou nós estamos equilibrados, num estado de homeostase, e quando a gente está equilibrado, quando a gente tem aquele momento de perenidade, de serenidade, a gente está vibrando numa frequência, não é? Em que a criatividade, o empreendedorismo, né, os dons, os talentos podem ser ativados. Mas a maioria de nós saiu do estado de equilíbrio, de homeostase, e está completamente desequilibrado. Então pare e pensa por um instante numa pessoa. O indivíduo acorda, segundos depois que ele acorda, ele está olhando para trás, ele está olhando para o passado. Então ele vai pensar, o boleto venceu, o aluguel venceu, meu salário não caiu, aquele cheque não foi compensado. No momento em que ele, nesse estado mental, é projetado para pensar nas coisas negativas que aconteceram no passado, o que está acontecendo na sua fisiologia? Seu pensamento defeituoso produz genes, esses genes produzem proteínas, enzimas, que vão ativar neurotransmissores, que vão ativar hormônios. E aí qual é a emoção? Essa emoção pode ser pelo menos 8 emoções que são muito gravitacionais. Medo, preocupação, ansiedade, angústia, às vezes tristeza, às vezes vergonha, decepção. São todas emoções, tá, que trazem de volta a experiência ruim do passado para o presente. E é mais um dia que essa pessoa vai operar num estado de desequilíbrio. Se duvidar, ela vai dormir esse dia exatamente igual à noite anterior. E qual é o problema disso? Quando você olha uma pessoa que está operando nesse padrão, cortisol está circulando no corpo dessa pessoa. Então ela está operando no padrão da sobrevivência. É aí que entra toda a história da escassez. Seu campo de visão se estreita para as necessidades que são básicas. O que eu vou comer? O que eu vou pagar? O que eu vou vestir? Vai dar certo? Não vai dar certo? Então tudo que a pessoa está pensando em produzir e criar está baseado na falta. E isso nasce por quê? Porque ela está operando fisiologicamente na sobrevivência. E tudo para a maioria das pessoas é uma questão de sobrevivência. Como, por exemplo, ir para aquele emprego chato que eu não suporto. Mas vou por quê? Porque eu preciso. É estar fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não conecto mais. Mas faço por quê? Porque eu preciso. Então, muitas coisas estão relacionadas com o fator da sobrevivência. E a gente chama de escassez todas as vezes que você tenta criar algo baseado na falta. Então, se você olha para uma pessoa que está todo o tempo operando para ir nesse padrão, né, e nessa frequência vibracional, você vê que a mentalidade dela se estreita nas necessidades básicas. Então é impossível para uma pessoa que está nesse estado de desequilíbrio pensar em empreender, pensar em sucesso, pensar que vai dar certo, pensar em metas mais ousadas, pensar no desconhecido. Porque quando uma pessoa está operando no padrão da sobrevivência, o que ela quer? Imagina que tivesse, por exemplo, um animal feroz atrás de você ou tivesse um tiroteio acontecendo do seu lado. Você ia rodar esse ciclo fisiológico e você ia pensar em se proteger, fugir ou ficar ali escondido, se protegendo. Sair dali é um desconhecido que você se põe numa ideia de insegurança. Então, quando uma pessoa está todo o tempo no desequilíbrio, é bem verdade, o seu corpo passou a ser a consciência que domina a vida dessa pessoa. Então ela está todo o tempo tentando se proteger, né? Ou fugir. O desconhecido, o empreendedorismo, o sucesso, está em frequências muito mais altas do que essa frequência causada pelo desequilíbrio de um estilo de vida, de um dia a dia, de muito estresse, onde cortisol domina, onde você tem uma fisiologia com emoções extremamente gravitacionais que puxam as pessoas para baixo. Então, eu acho que esse padrão mental de escassez,
está aí dominando o comportamento das pessoas e orientando as decisões, todas elas baseadas em medo. E para você ter sucesso, você precisa criar um caso de amor com o desconhecido. A gente não domina as variáveis, na maioria das vezes quem empreende, quem chega lá, não domina a variável do como, porque o desconhecido está exatamente nesse campo. Mas se suas frequências vibracionais, sua energia, ela está elevada e você já saiu aqui do desequilíbrio, é muito provável que todos esses insights e toda essa energia traga a você, né, o combustível necessário que você precisa para tomar risco calculado, para acreditar na possibilidade, para seguir seus sonhos, embora o resultado final, tá, seja desconhecido. Mas a pessoa que saiu deste nível de desequilíbrio e foi para um equilíbrio mais de homeostase, mais de equilíbrio, de serenidade, ok? Essa pessoa não está tão preocupado com o resultado. E esse é o lado sagrado de uma meta. Não é o que você estabeleceu como meta, mas o que você vai se tornando no percurso até você alcançar aquela meta. A jornada mais importante. Exatamente. Então, no meu caso e no caso de diversas biografias de sucesso, o processo, a jornada é sempre mais sagrada do que o resultado final. Então, qual é a pessoa necessária para alcançar um determinado objetivo? Vamos pensar numa maratona. Você vai correr uma maratona de 4 horas. Qual a pessoa necessária para alcançar o final dessa maratona? Com certeza existe uma série de critérios aqui, de treino e de preparo, em que eu vou precisar, né, trazer para a minha vida, para o meu estilo de vida, para que eu me torne a pessoa necessária para atingir aquela meta. Então, qual é a pessoa necessária para ter um restaurante de sucesso? Qual é a pessoa necessária para ter qualquer negócio de sucesso? Não tenha dúvida, muita coisa vai precisar acontecer dentro de mim, na minha maneira de pensar e na minha maneira de sentir de forma coerente, para que eu produza a energia necessária. E essa energia com certeza vai me projetar naquele ideal. Mas acredite, no momento em que eu atingir aquilo, eu já vou querer um estágio maior. Porque existe um ímpeto criativo na energia, que é estar sempre buscando níveis mais elevados, não é? E níveis mais altos. Né? Então não é só dominar o meu bairro, não é só dominar a minha cidade, não é só dominar o país, é quem sabe dominar o mundo. Mas a nossa maior luta não é contra nada dessas coisas que estão acontecendo aqui do lado de fora. A luta é com o que está acontecendo aqui dentro. Porque todas as vezes que eu tenho sucesso é porque eu venci a mim mesmo. E todas as vezes que eu fracassei é porque eu fracassei por mim mesmo. Legal, cara. Então é tudo sobre mim, entendeu? Muito bom. Você tem um ditado que eu acho muito maravilhoso. Tipo assim, tu não consegue fugir de tu. Não consegue. Porque tu vai estar com tu em todo lugar que tu tiver. E é real. E assim, ó, cara, e é engraçado você falar isso aí, porque assim, a gente fala muito isso no mercado de restaurantes. A gente vê muita gente olhando para cases de sucesso, empresários de sucesso. E para eles existe um pulo do gato. Para a grande maioria existe uma fórmula. E aí isso até é vendido na internet. Fala, não, você vai aprender a fórmula e tal, que vai te possibilitar você alavancar e vai te possibilitar você ter lucro e liberdade garantido. E a gente entende, a gente que está no mercado, a gente que já está empreendendo há bastante tempo, a gente entende que como a jornada é mais importante que o destino, é quantos treinamentos eu vou fazendo, como eu vou mudando a minha mentalidade, quanto eu vou me autoconhecendo. E à medida que eu me conheço, eu descubro minhas fragilidades, meus medos, meus traumas, vou me curando disso ao longo do processo e vou me transformando, automaticamente vou me desenvolvendo. Automaticamente vou vendo frutos disso, sendo que é a prosperidade, né, que é dar frutos, vendo os frutos disso no meu negócio, no meu casamento, com os meus filhos, com a minha relação com os meus pais, com a minha relação com os meus amigos. E você vai vendo isso acontecer no geral. Ou seja, quebrar o ciclo da escassez é se colocar, primeiro, né, ter que colocar como dica aqui, se colocar em ambientes de pessoas que estão buscando crescer. Eu acho que uma das coisas que mudou meu jogo, e eu posso garantir para todos que estão ouvindo aqui, foi me cobrar estar em ambientes de prosperidade. Matheus, como a maioria dos ambientes de prosperidade você tem que pagar para estar lá dentro. Você tem que colocar grana. Para quê? Mas por que tem que pagar? Para você entender que tem que ter um preço.
que não é pra qualquer um, que você tem que buscar, você tem que lutar e estar ali. Porque se fosse de graça, todo mundo teria acesso e não daria valor. Então, primeira coisa, me coloquei nessa posição. Cara, eu preciso sentar em mesas de pessoas que estão buscando crescer, evoluir. O Matheus sendo o Matheus, com o meu jeito, com a minha humildade, com a minha simplicidade, mas olhando pra mentes que estão vendo o que eu não tô vendo. Vendo a visão de mundo de pessoas que estão além do que eu já fui. Para entender o padrão de comportamento, o que eles fizeram de treinamento, o que eles fizeram de curso. E aí eu falo, opa, aqui existe um caminho. Aí existe um caminho. Né? O caminho da modelagem de pessoas de sucesso passa para você entender mentalidade. Claro. E não olhar somente para o resultado. Cara, qual a mentalidade que aquele cara tem que eu quero modelar para chegar onde ele chegou, para entender como ele viveu aquele processo. Então eu procuro sempre buscar esse nível de mudança de mentalidade. Eu queria até te ouvir sobre isso. Existem, talvez, vários desafios na sua história que você deve ter vivido. Mas, assim, traz um grande desafio que o Alex teve que superar e que isso aconteceu diante da sua mudança de mentalidade. O grande desafio que eu tive que superar foi entender que o sucesso e o fracasso estava diretamente ligado à minha capacidade de ouvir a voz do meu coração. Porque muitas das nossas travas, e eu provavelmente devo estar falando para uma pessoa que está ancorada nisso, a necessidade excessiva de aceitação e de aprovação social é uma trava que ancora as pessoas. Tem muitas pessoas que estão aí ouvindo agora e que têm talentos extraordinários, mas elas não têm permissão emocional para crescer. E é aqui eu acho que é onde começa a sua fala. Muitos dos homens de sucesso, isso desde a época talmúdica, desde a época bíblica, para terem sucesso, tiveram que abandonar o ambiente em que eles estavam. E aí, quando a gente fala assim que a gente precisa abandonar o ambiente que a gente está, não necessariamente esse ambiente é ruim, tá? Mas simplesmente porque ele não é mais coerente com a realidade que você quer construir. Tá? Então, se você está no ponto A e você quer ir para o ponto B, naturalmente, você vai precisar deixar o ponto A. Né? Então, na minha vida, eu sempre segui a voz do meu coração. Porque se eu tivesse que ouvir aquilo que as pessoas do meu meio pensavam, eu muito provavelmente estaria até hoje lá, sentado com eles, falando das mesmas coisas e com os mesmos costumes. Pra que isso, Alex? Pra que esse sonho grande? Exatamente. Cara, você já tem tudo. Exatamente. Esse é o tipo de permissão que a maioria de nós não tem. Porque, especialmente aqueles que conhecem a gente de infância, eles estão lá ancorados com uma imagem que eles têm de nós. E eles não conseguem observar a pessoa que a gente está se transformando. Total. Não é? Então, isso é interessante dizer, porque eu acho que essa é uma ancoragem muito importante, essa nossa identificação com o outro, mas ela não pode travar a nossa vida nesse sentido, de não ter permissão para ser melhor. Não é? Então, o sucesso está muito ligado com isso. Então, se você acredita no seu sonho, você vai receber críticas, você vai ser julgado. Mas acredite, a crítica vem, o julgamento vem de quem não conseguiu alcançar o ponto em que você alcançou. Porque sempre que você se encontra com alguém que está no nível acima, ele já fez o percurso, ele sabe quão difícil é. Então, ao invés de te criticar e te julgar, tá certo? Ele entende o que você está passando. E então a probabilidade de você ser apoiado, ser ajudado é muito maior. Sim. Então essa transição de ambiente, para mim, está muito ligado com coerência. Né? Qual é a pessoa que eu quero me tornar? Né? E a pessoa que eu quero me tornar, como é que ela se comportaria agora, aqui e agora? Então, eu acho que falta para muita gente essa clareza de pensamento sobre o eu do futuro. Não é? Como é que eu posso trazer o eu do futuro para cá, para o presente e me copiar? Porque eu acho que essa é a melhor modelagem que uma pessoa pode fazer. Se comparar com o melhor que ela pode ser, ao invés de estar se comparando com o outro. Que são duas coisas totalmente diferentes. Né? Conhecer uma pessoa que me inspira
né? Uma pessoa que tem a me agregar, uma pessoa que já chegou lá, eu acho que é importante porque você se inspira em quem já alcançou um nível que você quer financeiramente, no negócio, no sucesso e tal. E se ele pode, eu também posso. Tá? Né? Agora, se comparar, jamais. Tá? Se comparar, jamais. Por quê? Porque o outro é o outro e você é você. Né? Você vai ter desafios totalmente diferentes. Mas aqui eu acho que existe um conceito que é muito importante, que a gente pode trazer mais espiritualidade para aquilo que a gente faz. Né? Eu costumo dizer que nós somos um fractal de uma realidade muito maior. O que isso significa? Isso significa um fractal, ele é um padrão que se repete em diferentes escalas. Então, cada um de nós é uma expressão dessa mesma essência, vivendo em experiências diferentes. Então, qual é a diferença entre eu e o Elon Musk? Do ponto de vista da essência, nenhuma. Agora, ele com certeza fez coisas grandiosas que eu nunca fiz. Mas, se você tem que se comparar com alguém, se compare não pelas experiências, porque as experiências são sempre diferentes, porque ela vai ensinar cada um de nós de maneira diferente. Mas se compare pela essência. Nós somos iguais até naquilo que nos diferencia. Por isso não cabe se sentir menor, se sentir pequeno diante de alguém que conquistou ou que fez muito mais. Porque em essência, nós somos iguais. Nós não somos a experiência, nós somos a essência. Né? Então, a partir do momento em que eu comecei a olhar para muitas biografias que me inspiravam, eu pude perceber esse denominador comum. Porque, veja, se é possível para ele, é possível também para mim. Mas que tipo de informação aquela pessoa que alcançou o sucesso adquiriu? Né? Que tipo de capacidade intelectual, emocional, comportamental essa pessoa seguiu? Qual é a rota? Essas informações elas são muito importantes, que naturalmente vão agregar valor para quem está nesse caminho. Né? Então, o senso de automerecimento, de que eu mereço ter sucesso, de que eu mereço uma vida próspera, está diretamente ligada ao valor que eu entrego a mim. Não é? Então, quanto mais eu me capacito, quanto mais eu me qualifico, quanto mais eu invisto em mim, mais eu sinto que mereço. E essa é uma lógica do mercado de luxo, por exemplo. Cada vez que você agrega valor a um produto, o que acontece com o preço? O preço sobe. Não é? Então, qual é o valor que eu estou agregando a mim? Então, se fala muito de automerecimento e as pessoas querem simplesmente sentir que são merecedoras, mas quando elas precisam fazer algo por elas próprias, no sentido de se qualificar, de se especializar, de enriquecer em conhecimento, em emoções de qualidade, elas não querem fazer esse movimento, porque esse movimento é caro. Mas eu tenho certeza que vai sair muito mais caro não fazer esse investimento, porque o seu nível de automerecimento cai, e aí quando você tem um nível de automerecimento muito baixo, a probabilidade de você não construir uma vida próspera é muito grande, e os exemplos estão aí, para mostrar que tudo isso é muito real. Show. Ou seja, né, contextualizando aqui, cara, quando o Alex fala, eu tenho que falar, peraí, deixa eu processar aqui, porque além de ser muitas informações de maneira talvez que quem está ouvindo aqui talvez não tenha ouvido nenhuma vez do jeito que você está falando aqui, da forma como você fala sobre, porque sempre parece que a prosperidade está lá, está em um lugar, está em alguém, mas nunca em mim. Não parece que é algo que eu já veio na minha essência, como você falou, somos um fractal ali, ou seja, um pedaço gigantesco da prosperidade já nasceu comigo. E eu vejo isso muito nas minhas filhas, cara. Não existe nada que Sara e Isabela queiram fazer que elas acreditem que elas não são possíveis de fazer. Nada. Ou seja, na essência, nós somos aquilo. Aí o mundo vem colocando travas, amarras, crenças, e aquilo que eu achava que era possível, que já era natural pra mim, deixa de ser, porque não é, porque você tá pensando a besta, porque você não... E aí o que acontece? Eu vibro na escassez, e consequentemente eu vou ficar na escassez, e aí a minha vida toda vai passar naquilo, né? E eu vejo isso muito, olhando pra pureza de uma criança, você enxerga a prosperidade natural ali dentro. Eu queria te perguntar o seguinte,
E praticamente, assim, você me deu já algumas, né, vamos buscar aqui, conhecimento, você me deu capacidade, olhar para si, se autoconhecer, beleza. E se a gente pudesse colocar mais uns 2, 3 passos práticos, assim, como é que eu, de maneira prática, Alex, eu vibro na escassez. Me dá aí 3 passos práticos para eu começar a vibrar na prosperidade, para vibrar, para atrair prosperidade para minha vida, assim. O que que você falaria para essa pessoa? E aí a gente volta para o ponto inicial, não é? Todas as vezes que você vê em uma pessoa um sentimento de inadequação, você pode ter certeza que ali existem muitos distúrbios autorreferentes. A pessoa não entendeu o seu valor inerente, o seu valor nato. O que eu quero dizer? Que cada ser humano possui valor inerente. E o que isso significa? Que o meu valor existe apenas por existir. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ter valor. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se eu estou falando para alguém que se acha muito importante por causa dos seus títulos acadêmicos, suas conquistas, seus diplomas, suas qualificações, seu status social, seu status econômico, eu quero dizer, seu valor não está aqui. Isso aqui é o que você pôde fazer, não é o que você é, ok? Então, o valor intrínseco, nato, a pessoa nasce com ele. E por que nasce? Porque nós temos origem na mesma fonte. Somos, de novo, um fractal dessa mesma fonte. Uma centelha divina existe em nós. Então, todo o valor já é inerente em nós. Então, quando você vê uma pessoa, cara, eu vivo na escassez, eu tenho um sentimento de inadequação, eu não vou conseguir, pode ter certeza que existe um distúrbio autorreferente. A pessoa não entendeu que o seu valor não está sobre o que ela faz ou deixa de fazer, está sobre o que ela é. Tá? Mas a boa notícia é que junto com essa percepção espiritual de valor, existe também o sentimento de poder, que também é inerente. Então, o poder que eu preciso para ser o que eu quiser não está naquilo que eu sou capaz de fazer, mas naquilo que eu sou capaz de ser. Então, essa consciência de que eu sou a realidade que eu quero criar, é aqui que mora o poder. E se você me permite, vamos tentar entender um pouquinho onde tudo isso começa. Então você pode imaginar um estado onde a velocidade e o repouso, eles simplesmente estão ali sem vibração nenhuma. O universo não existe. Mas aí um dia, né, tudo isso aqui, no princípio, era sem forma e vazio. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, o livro de Bereshit, diz: a terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia? Não tem matéria. E por que diz a terra? É porque muito antes de existir, na mente de quem vai criar, aquilo ainda não tinha forma. Não é? Mas aí essa energia então começa a vibrar, a estabelecer uma frequência, uma vibração. E ela vem descendo, 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 descendo até a densidade, ok? Então essa energia criadora vem até a densidade, e quando ela volta, existe, o ponto de origem, existe uma necessidade de criar. A energia, ela possui um ímpeto criativo. Então, no seu início de retorno, nasce o reino mineral. E aí ela continua subindo, e aí vem o reino vegetal. E continua subindo, aí vem o reino animal. E continua subindo, e então nós viemos aqui para essa existência e somos o aspecto consciente de toda a criação. Mas a energia continua subindo a seu ponto de origem. E quanto mais se eleva, mais tem a capacidade de criar. Então todos nós e tudo que existe no mundo possui essa centelha divina. Desde uma simples pedra, se você levar a analisar o plano mineral através de uma perspectiva subatômica, você vai ver que a propriedade quântica da matéria está ali, o átomo. Então, por isso que homens como Tesla disse que se você quiser compreender os segredos do universo,
Você precisa entender ele sobre o ponto de vista da energia, da frequência e da vibração. E eu acho que isso muda todo o jogo. Porque quando você sabe que você pertence a essa mesma fonte, e essa fonte é um campo de infinitas possibilidades. Agora eu disse, possibilidades não manifestas, ok? Então, como é que nós podemos fazer para que a vida extraordinária que nós queremos, como é que nós podemos fazer para que isso se manifeste aqui? Nós temos duas armas poderosíssimas. A primeira é Seicha, pensamento, e a segunda é Midot, é emoção. Essas são as duas ferramentas poderosas que o ser humano tem para criar a sua realidade. Porque quando você pensa e sente de maneira coerente, você ativa esse poder inerente que está em você de criar a vida que você quiser. Porque eu acho que essa tem sido a minha mensagem para o mundo. Você é um ser divino, vivendo na experiência humana. E, portanto, a sua vida tem que ser extraordinária. Acontece é que, eu falei ainda agora, a energia ela tem um ímpeto criativo. E se a energia está passando por você e não está criando algo novo, é muito provável que em você o fluxo dessa energia esteja sendo bloqueado. E bloqueado por quê? Bloqueado pelos teus paradigmas, aquilo que você adquiriu por natureza genética, né? Herança genética, aquilo que você adquiriu através do seu ambiente, mas principalmente aquilo que você mais pensa. Então, assim, eu estou falando para esse público, eu não sei quem é, mas é muito provável que tenha aquela pessoa que tem esse pensamento, e se ela for fazer uma análise de consciência, ela vai ver que ela passa a maior parte do tempo pensando naquilo que não vai dar certo, naquilo que não vai funcionar. E essa é uma tragédia para quem quer criar uma vida extraordinária, porque assim, a gente pensa, eu quero perder peso, mas a gente sente, eu não quero largar o açúcar. Então, esse pensamento e esse sentimento, eles não são coerentes. Então, eles não podem criar a energia necessária para gerar esse resultado. Então, eu quero ser um empresário de sucesso. Ter dinheiro, ter uma casa boa. Mas viajar. eu sinto que não sou capaz. Não vai vir para você. Não vai vir porque esse pensamento, ele não é coerente. Então, eu não produzo a energia necessária. E aí, quando você olha para isso, você percebe o quê? Que prosperar e fracassar está ligado com um pensamento defeituoso que nós temos, não sobre o nosso negócio, mas sobre nós mesmos, sobre quem nós somos e sobre o poder que temos para criar essa vida extraordinária. Nós não somos coerentes. E aí, quando a gente não é coerente, a gente está criando resultados aleatórios. E é por isso que as pessoas estão insatisfeitas e elas estão gerando o resultado que elas não querem, estão produzindo a realidade que elas não gostariam. Justamente por quê? Porque existe uma incoerência entre essa relação de pensar e sentir de maneira coerente. Entende? E acho que é isso que produz a energia capaz de gerar, de criar, de desenvolver e de expandir. É isso que desbloqueia essa energia que está passando por nós e querendo criar uma vida extraordinária. Nós somos o bloqueio dessa energia. E nós precisamos nos tornar conscientes para que a gente entenda onde que esse fluxo está sendo bloqueado. Qual é o paradigma que nós precisamos desbloquear, mudar. Mas se você for analisar muito de perto, quem está normalmente bloqueando o fluxo dessa energia, impedindo que esse ímpeto criador, empreendedor e que faz acontecer se desenvolva, é o estado de desequilíbrio, que coloca as pessoas num nível de sobrevivência. E aí no nível de sobrevivência não cabe pensar que vai dar certo. Não tem como. Cabe me proteger, cabe fugir. Então eu estou com medo. Cabe ter que pagar minhas contas. Eu estou com vergonha, eu estou com medo. Isso não dá para mim, dá certo para todo mundo, menos para mim. Então o sentimento de incapacidade, ele é gravitacional, ele te puxa para baixo. Então, onde é que está o pêndulo das nossas emoções? Né? Eu acho o seguinte, que nós não vamos conseguir produzir emoções de qualidade se nós não tivermos emoções de qualidade. E para a gente ter
emoções de qualidade, a gente precisa do pêndulo, que vai tirar a gente das emoções gravitacionais da sobrevivência e vai nos levar para as emoções da experiência. Porque essa é a diferença entre fracasso e sucesso. Quem vive no nível da sobrevivência, fracassa. Por quê? Porque está com medo, porque está escondido, porque está fugindo, porque está vivendo apenas um dia como se fosse o último, um dia após o outro. Né? Não desenvolveu a consciência da expansão, do merecimento, de uma vida cada vez melhor. E por quê? Porque está na sobrevivência, não está na experiência. E o pêndulo que vai alterar a qualidade das informações chama-se o conhecimento. Porque a diferença entre eu e você, do ponto de vista do cosmos, é só uma: a informação. A diferença entre eu e a pessoa que trabalha para mim, entre eu e o Elon Musk, entre eu e o Bill Gates, ou qualquer outra pessoa, é apenas de informação. E não existe informação mais poderosa que empodere um ser humano e que tire ele desse estado de desequilíbrio do que aquela que diz que ele é um ser divino, vivendo a experiência humana e que, portanto, a vida dele tem que ser extraordinária. Ele não pode aceitar menos do que isso. Então, vamos deixar o antigo módulo de operar, onde o corpo é a consciência, e vamos ir além de nós mesmos. Nós precisamos ir além de nós. Mas, Alex, o que é ir além de nós? Nós precisamos ir além dessa percepção meramente sensorial. Não é? Porque quando nós estamos na experiência, a nossa percepção com a experiência ela é sensorial. Então você olha para um pudim de leite e diz, eu quero viver essa experiência. Então você come o pudim de leite e sente aquele prazer. Não é? Então é uma experiência sensorial. Só que se eu olhar para a realidade, nós vamos ver que os nossos sentidos normalmente estão nos enganando sobre a realidade objetiva. Sem falar que nós estamos olhando as coisas não como elas são, mas como nós somos. Então, se eu olho para o meu negócio e penso, meu negócio não vai dar certo. Essa é uma percepção que eu tenho sobre mim. Esse sentimento de incapacidade não está no negócio. Então, não adianta eu trazer a melhor estratégia do Matheus Lessa para o meu negócio. Eu vou fracassar, porque é como eu me vejo. Eu me vejo fracassando. Então, esse sentimento, ele é coerente. Entende? Ele é negativo. Então nós estamos todo o tempo desejando aquilo que nós não queremos e criando uma realidade que nós não desejamos. E o resultado do fracasso, vamos atribuir a responsabilidade no campo exterior. Nunca no interior. Mas nunca no interior. Então essa autorresponsabilidade, ela só nasce quando você está no processo de se desenvolver como um ser humano consciente. Entende? Para que você aqui do lado de fora viva a experiência da plenitude, da prosperidade e de tudo aquilo que você merece, porque você merece e você pode viver se você quiser, se você melhorar. Então eu sempre digo, mude para prosperar, mude para ter sucesso, mude para se curar, mude. Porque não adianta você mudar de negócio, mudar de país, mudar de relacionamento se você não muda. Porque essa variável aqui é a causa de todos os efeitos que a gente vê aqui do lado de fora. O eu. Eu sou próspero e por isso vou criar a prosperidade. Eu sou uma pessoa saudável e então eu vou ter um estilo de vida saudável. Então como é que eu me vejo? É aí que está a pegada. Então embora tenha nascido numa sociedade simples e cheia de limitações, eu me via além de meu tempo. Eu me via além do meu contexto social. Porque o meu nível de automerecimento tinha que ser atribuído a mim, por mim. Então eu cheguei aonde eu estou e eu quero mais, porque eu mereço muito mais do que isso. E continuo me qualificando, continuo me relacionando com pessoas que estão muito além. Não existe nada de errado com as pessoas que ficaram aqui para trás. Eu não as deprecio, tá? Mas simplesmente que quando a gente melhora, o ambiente fica pequeno. Os pesos na academia, eles não ficam mais leves. A gente fica mais forte. E aí chega um ponto que a gente tem que trocar de academia. Não é? O processo de ter sucesso não fica mais simples. Eu que me tornei mais sábio, mais preparado.
Então tudo está acontecendo dentro de mim. O universo é o que roda dentro de mim e não o que rola fora de mim. E essa é a consciência de quem cria. Porque a consciência de quem é vítima... É tudo fora, né? É tudo fora, é de culpar, é de atribuir responsabilidade fora. Não é? O que uma vítima pode fazer por si só, além de chorar? Reclamar, reclamar. Nada. E parece que isso é, na verdade, um vício. Porque o corpo está tão viciado em viver nesse ecossistema de emoções gravitacionais, de cortisol, que quando tudo estiver dando certo, ou começando a dar certo, a pessoa se sabota. Porque ela precisa voltar. Tá bom demais para ser verdade. Tá bom demais para ser verdade. A pessoa se sabota e ela volta a rodar aquele mesmo ciclo de fracasso para ela ter um fracasso para chamar de seu. E continuar reclamando e continuar vivendo aquela vida medíocre que só ela poderia sair dela, mas não sai porque continua desequilibrada, continua fora de homeostase. Meu amigo, podia encerrar agora aqui o podcast, cara. É muito bom. E é engraçado, tá, Alex? Assim, a gente tá chegando na parte final aqui do podcast. E, inclusive, eu vou deixar depois aqui, né, aqui embaixo na descrição aqui do vídeo. E também vou deixar nos comentários aqui pra você seguir o Alex Cavalcante aí, aprender ainda mais com ele. A gente tem um treinamento na rede, né, vamos colocar assim, no Domínio do Restaurante, ministrado por mim, que é uns treinamentos na área de inteligência emocional chamado Freedom, que tem como nome liberdade, né? E eu falo, ó, a liberdade não existe se você não se conhecer, se você não entender a sua identidade, sua real identidade. E as pessoas não sabem quem elas são de verdade. Se você pergunta quem você é, a pessoa não sabe ela não sabe quem ela é de verdade. E aí, como você falou, não adianta colocar as melhores ferramentas, não adianta colocar as melhores estratégias, não adianta, cara. A gente entendeu isso e a gente não abre mão. É uma área que eu sempre busquei me desenvolver, Rose também, né, buscar entender sobre mim mesmo, sobre inteligência emocional, ressignificação de crença, PNL, várias áreas que eu venho buscando estudar durante bastante tempo, e eu vi o quanto isso impactou a minha vida, o quanto isso mudou a minha realidade, né, mudou o meu olhar, a minha visão de mundo, e eu acredito que você que está ouvindo aqui, vendo a gente, o autoconhecimento precede o autodesenvolvimento. Então, se eu não busco me conhecer, jamais eu vou me desenvolver. Jamais eu vou colher frutos, jamais eu vou ver isso acontecer na minha vida. E eu queria aproveitar que você falou muita coisa aqui, eu sempre faço uma pergunta aqui, que é meio que bate pronto assim, que é assim, Alex, qual seria o seu grande medo? Meu grande medo é difícil porque eu tenho vários, né? Eu tenho vários medos. Mas o meu grande medo é de não ser quem eu sou. Meu grande medo é de não viver o meu extraordinário. Então, isso está sempre no meu radar, porque eu estou aqui, minha esposa está ali me assistindo. Então, você está aqui e tem outras pessoas aqui, mas tudo começa de mim, né? Existe um mandamento que diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. A gente ouviu muito falar sobre amor, literatura, as músicas, poesias, arte, tudo fala de amor. O próximo é muito claro, a nossa maior referência de vida é sempre o outro, é o outro e o outro. Mas quem é esse mim mesmo? Sou eu, não é? Então, esse é o meu maior medo, de perder a minha conexão com essa consciência de quem eu realmente sou. Porque a partir do momento em que eu me desconecto dessa ideia, eu corro um risco muito grande de voltar para aquele ponto de desequilíbrio onde eu acho que nada vai funcionar. Entende? Então, isso é importante que se diga, porque quando nós nascemos nesse mundo, você deu o exemplo das suas filhas e eu achei fantástico, né? Porque é uma folha em branco, todas as possibilidades estão aqui disponíveis para quem quiser, não é? Acontece que à medida em que a gente vai se relacionando com as experiências, né, da vida e do mundo externo, muitos de nós ficam completamente embriagados com o prazer das experiências. E aí a gente está tão identificado com as experiências que chega um ponto em que a gente acredita que é a própria experiência. Então veja, eu perdi o emprego, eu sou um fracassado. Meu casamento terminou, eu sou um fracassado. Entrei em dívida. Entrei em dívida, sou um fracassado. Cada uma dessas experiências está definindo quem as pessoas pensam que são. E essa relação com essa experiência vai criando uma ruptura.
entre aquilo que eu verdadeiramente sou na essência para aquilo que eu me tornei identificado com a experiência. Então a gente vive uma dicotomia. O que se expressa aqui do lado de fora normalmente é quem eu me tornei. Na maioria das vezes porque eu estou identificado com a experiência e estou identificado também com o elemento do outro, a aceitação do outro, a aprovação do outro, não é? Então, muitos de nós vivem na pele de um eu falso, que é fruto, né, que é produto de toda uma sofisticação social de todas as experiências. O eu primordial normalmente não se expressa aqui do lado de fora, ele está ali morto, silencioso, está dormindo, não é? E aqui do lado de fora a gente está tentando se adaptar igual um camaleão, e no dia que o indivíduo morre, a gente vê que isso é real, porque cada pessoa que chega naquele momento tem uma versão daquela pessoa, uma projeção, né? Fulano era assim, fulano era assado, fulano era assim, fulano era assado. Então os amigos de infância têm uma visão dele, a família tem outra, a escola tem outra, os amigos do trabalho têm outro. Por quê? Porque foram muitas projeções. Mas o poder não está em você ser essa pessoa artificial. O poder está em você ser quem você realmente é. E eu sempre digo o seguinte, se você não for você, você nunca será ninguém, ou nunca será um alguém. Se você não for autêntico, você nunca vai estar satisfeito. Então, muito do que nós fazemos, muito do que nós projetamos, na maioria das vezes não está ligado com essa capacidade de ser quem nós realmente somos, de trazer todo esse potencial, essa consciência primordial aqui para fora, porque é nela que está o poder. É nela que está o sucesso, é nela que está a saúde, é nela que está tudo que a gente merece. Então, quem é você? Então, existe um abismo muito grande entre aquilo que eu sou e aquilo que eu me tornei, não é? E na sabedoria, usa-se um termo chamado techuvá, que normalmente é traduzido como arrependimento. O que isso significa? A palavra techuvá significa retorno. E a gente se pergunta, retorno para aonde? Não é? Retorno para dentro de si, para se religar, para se diminuir a distância que existe, que separa aquilo que eu me tornei daquilo que eu realmente sou. Então, a partir do momento que você começa a tomar consciência de quem você realmente é, e quem você é um com a fonte. De onde você veio? Da fonte. Para onde você vai? Você vai para a fonte. Então, na fonte, a onisciência, a onipotência e a onipresença já existe. E se eu sou um com essa fonte, todas as respostas que eu preciso, todos os insights que eu preciso, eles estão dentro de mim e eles podem ser ativados. Mas nós nos afastamos demais e a gente precisa retornar, porque à medida em que a gente começa a retornar e a gente começa a se sentir merecedor, a gente vai ativar esse potencial divino e aí a nossa vida vai acontecer tendo como causa a nossa capacidade de criar a vida que quisermos, né? Nós não vamos mais sentir tristeza, não vamos mais sentir desequilíbrio, não vamos mais sentir ter sentimentos de inadequação, porque tudo isso é nato, tudo isso está em nós e para nós. Então, quando eu digo que eu sou um ser divino vivendo na experiência humana, eu digo que estou aqui na experiência para gozar de tudo que essa experiência tem de melhor, mas eu serei o criador disso. Eu sou a causa de todos os efeitos de abundância e de prosperidade que eu vou sentir. O meu maior medo depois que eu descobri tudo isso é de estar constantemente vigiando a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir e a minha maneira de comunicar. Porque todas essas coisas têm um potencial criativo extraordinário. O campo está aqui neutro. O campo não está te abençoando e nem está te amaldiçoando. O campo simplesmente se comunica com você através da sua frequência vibracional e através da sua comunicação. Então, eu penso, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sinto que sou capaz de gerar esse sucesso e é isso que eu estou dizendo todos os dias para mim. Eu não mereço isso. Quando essa energia fecunda o campo de infinitas possibilidades, o campo devolve para mim na forma de feedback.
Então as coincidências vão acontecer, não é? Pessoas vão surgir. Pessoas, encontros, ocasiões, oportunidades. Tudo isso surge como um passe de mágica. E é aqui que mora o como. E é aqui que mora o ciclo da manifestação criativa. Então, prosperar não tem a ver com dinheiro. Se eu te desse 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões e você dissesse, olha, eu vou distribuir esse dinheiro para alguém, é muito provável que essa pessoa não soubesse o que fazer com 50 milhões, com 100 milhões. Muito provável. Mas uma coisa é certa, o dinheiro, ele potencializa quem nós somos. Se eu sou uma pessoa boa, com mais dinheiro, eu vou ficar melhor ainda. Se eu sou uma pessoa ruim, cheio de debilidades próprias de caráter, com mais dinheiro, eu vou potencializar esse aspecto negativo. Então é muito delicado quando a gente traz dinheiro para essa discussão, porque dinheiro tem capacidade de potencializar. Ora, se a pessoa não é capaz de gerar a energia do dinheiro, é muito provável que o pensar, o sentir, o comunicar sobre a vida e sobre merecimento esteja completamente defeituoso, precisando, realmente de ajustes. Então, eu estou todos os dias pensando, esse lugar tem coerência com a realidade que eu estou vivendo? E é por isso que eu troquei os restaurantes. Esse estilo de me vestir tem coerência com a realidade que eu quero? Não. E por isso eu mudei a maneira de me vestir. E assim de me alimentar, os lugares, as amizades, os diálogos, as conversas. E é por isso que eu estou aqui agora com você. Porque nós estamos aqui para quê? Para construir. Nós estamos para motivar. E isso está coerente com a minha vida hoje. Então, eu tenho muito medo de perder essa percepção, esse senso, e voltar a ser uma pessoa desequilibrada, que está vibrando constantemente no ciclo das emoções que não me projetam para a realidade que eu quero. O medo, a ansiedade, a tristeza, a depressão, a vergonha. Então, todos os dias eu estou constantemente me vigiando os meus pensamentos, vigiando as minhas emoções, a minha comunicação, porque eu sei que é o fluxo disso, de uma maneira coerente, que está criando a minha realidade. E coisas extraordinárias estão acontecendo, de uma maneira milagrosa. Pensar e sentir, os feedbacks, eles chegam dos mais diferentes lugares, das maneiras mais improváveis possíveis. Então eu tenho certeza que o como precisa realmente ficar com Deus, com o universo, porque ele tem muito mais inteligência e muito mais sabedoria para criar, junto comigo, num processo de cocriação, a realidade que eu sonho para mim, para minha família e para todas as pessoas que estão ao meu redor. Então eu tenho muito medo de perder essa percepção, essa consciência sobre quem eu realmente sou. Muito bom, muito bom. Irmão, cara, muito bom. Assim, ó, eu poderia passar horas conversando com o Alex, né? Acho que é um tema maravilhoso. Inclusive, vou deixar aqui, né, para você seguir o Alex nas redes sociais. Ele sempre faz um trabalho postando coisas, conteúdos. Alex, última pergunta, assim, pra gente fechar com chave de ouro. Sei que você é um cara que estuda bastante nessa busca do autoconhecimento aí. Você vem evoluindo, buscando. Vou falar uma pergunta que pra mim eu sempre trago aqui, porque eu acho que conecta bastante. No momento, qual livro você está lendo e você poderia compartilhar com a galera aqui que está te trazendo algum insight para a gente poder pegar aqui e colocar isso para a nossa audiência? Os livros que eu normalmente leio são livros da cultura judaica, né? São livros da tradição judaica, né? Muitos desses livros estão disponíveis, né, na internet para quem quiser comprar, né? Mas eu posso lhe dizer que o principal livro sou eu. A autoobservação, a autoavaliação é uma leitura constante que eu estou fazendo constantemente de mim mesmo. Então existe uma relação entre o observado, que sou eu, e o observador, que também sou eu. Um lado de mim quer agir igualzinho o passado. Qualquer motivo, qualquer coisa que acontece, diz, tá vendo? É isso aí, ó. E um outro lado de mim diz o seguinte, você não é mais isso. Isso não pertence mais a você. E aí, todas as vezes que eu estou me auto-observando e passando em revista as minhas experiências anteriores,
eu estou desativando antigas memórias, experiências que não me fizeram bem e que produziram emoções gravitacionais. Eu não sou mais aquele garoto indefeso, sem esperança e sem perspectiva. Eu não sou mais. Essas memórias, elas estão desativadas. Então, qualquer experiência que acontece que não deu certo, elas não estão mais ativadas. Elas não me detêm mais. E com isso, eu fui me tornando uma pessoa imparável. As coisas continuam acontecendo. Eu continuo pegando porrada. Mas eu sofro menos, porque eu possuo mais recursos internos. Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer essa leitura, a me auto-observar, a passar em revista as minhas experiências do passado e dar novo significado para essas experiências, naturalmente eu estou ativando novos genes. Esses genes estão ativando enzimas e proteínas novas, né? E novos neurotransmissores, e novos hormônios, e novas emoções. Então eu saí completamente desse nível de desequilíbrio. Deixei muitos livros de autoajuda, que eu li muito. E hoje estou fazendo essa leitura muito mais no campo da introspecção, no campo da autoobservação. Eu acho que esse é um convite. Claro, existem muitos best-sellers, existem muitas biografias interessantíssimas, né? Muitos dos livros que eu já li, você já leu, todo mundo que está aí no ciclo, né, no processo também já leu, são muito conhecidos e são muito válidos. Mas, de forma muito autêntica, eu quero deixar a minha mensagem, né? O meu legado. Faça uma leitura de si próprio. Leia suas emoções, leia seus pensamentos e veja onde é que há desequilíbrio, onde há incoerência. E perceba que você é o criador da sua própria realidade. Se você fizer essa leitura desse livro que é você, com certeza você vai fazer da sua própria história a chave para a sua plenitude. Então você vai parar de se culpar, vai parar de se condenar. Porque os erros que você cometeu, isso está no seu livro. Os erros que você cometeu, eles definem o caráter das suas escolhas, não definem quem você é. Quem você é uma propriedade perfeita e imutável. Está aí, limpinha e pronta para se revelar ao mundo. Então, aceite, não é, os seus erros como aquilo que define a qualidade das tuas escolhas e nada mais. Eu li isso no meu livro, então eu parei de me culpar. Então foi mais uma coisa que eu mudei a sinapse, né, e busquei novos caminhos neurais. Então, falta muito para nós ler esse mapa, traçar uma rota, e uma rota que aponte para dentro. Eu estou dizendo isso porque é provável que uma pessoa esteja esperando a recomendação de um livro de um determinado autor, e aí é mais uma vez que ela vai dizer, não, agora depois de ler esse livro, de ouvir esses conselhos, a minha vida vai mudar. Não vai mudar. Você pode ler a Bíblia milhões de vezes e você pode usufruir dos benefícios disso, mas usufruir dos benefícios não quer dizer mudar. Mudar, só você vai mudar. E você só vai mudar quando você encontrar as respostas que só você também pode encontrar, se você passar em revista quem você foi e escrever nas páginas que estão em branco desse livro quem você será. Então a gente traz o eu do passado para curar e traz o eu do futuro para o presente para criar. Entende? Então o livro mais lindo, mais incrível que eu li foi o da minha própria história. E esse livro possui muitas páginas em branco que eu estou dia a dia escrevendo, com uma esposa extraordinária, uma família extraordinária, e com tudo extraordinário. Então, eu sou o responsável por tudo isso. Você percebe que quando a gente fala daquelas coisas que são verdadeiramente essenciais, o nosso corpo, ele não suporta, ele se desmancha. Por quê? Porque as palavras são a expressão das emoções, assim como o pensamento são as expressões da consciência. Então, o maior livro que você vai ler na sua vida é você. Então, venha, folheie as histórias, passe em revista o que aconteceu. O que passou, passou. Mas daqui para frente a sua história está intacta e as páginas estão em branco. Então, traga o eu do passado
para o presente, para curar. E traga o eu do futuro para o presente, para criar uma nova história, para dominar, para criar legado, ok? Eu acho que essa é a mensagem. Pô, irmão. Que honra, cara. Sem palavras, meus queridos. Vou finalizar por aqui, porque realmente foi incrível. Alex, quero agradecer de coração, cara. Eu que agradeço por tanto. Tudo que você trouxe aqui. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai tocar muitas pessoas a ouvir esse podcast. Para você que chegou aqui, né, até o final, compartilha, curte, leva para mais pessoas, acompanha depois as redes sociais. Vou deixar aqui as redes sociais do Alex para você acompanhar o trabalho dele, que é maravilhoso. E a gente se vê em mais um episódio aqui do podcast Papo de Restaurante. Tamo junto, irmão. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom.